Dos frutos da boca do homem, ele se farta com o que é bom, e o próprio ato das mãos do homem retornará a ele. Com estas palavras eu saúdo a cada irmão e a cada irmã com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, na força do Espírito Santo de Deus, estamos aqui mais uma vez. Dessa vez retornamos ao vivo. Algum tempo eu não gravava ao vivo, alguns dias, talvez uma semana, e estou retornando aqui nesse tempo difícil que temos enfrentado, esse tempo dessa epidemia, dessa pandemia, dessa praga, dessa mortandade sobre a terra chamada coronavírus. É necessário que nós entendamos o poder que as nossas palavras têm. Muitas pessoas podem até piorar, ou muitas podem ser curadas até. Talvez muitas vezes não professando o credo cristão. Essa Bíblia que eu deixo de início, essa aqui é a que eu pretendo usar no estudo bíblico. Amados, até o ímpio sabe do poder que as palavras têm. A nova era sabe do poder que as palavras têm. A física quântica sabe do poder das palavras. Nós cristãos pouco sabemos do poder das palavras. Por que que nós sabemos pouco? Nós pedimos oração para fulano, pedimos oração para ciclano, pedimos oração para Bertrano, pedimos oração para não sei quem, pedimos dom de revelação de fulano, profeta fulano de tal, mas nós não cremos não cremos no poder que a nossa palavra tem. Nós não cremos no poder das nossas palavras. Não cremos que as nossas palavras têm poder e que elas podem gerar milagres. E nessa tarde eu quero meditar com você no estudo bíblico sobre essas passagens. Aqui em Provérbios 12, 14, diz assim, deixa eu aproximar, a câmera está meio ruim, mas dos frutos da boca do homem ele se farta com o que é bom, e o próprio ato das mãos do homem retornará a ele. Aqui já há um princípio. Dos frutos da boca do homem ele se farta com o que é bom. O que nós temos falado nos dias de hoje? O que nós temos pregado? Será que nós temos pregado derrota? Será que eu vou contar um testemunho para os irmãos para ficar arquivado aqui? Ontem eu falei no nosso culto, foi o último culto antes do fechamento das igrejas aqui em Pirassununga, e eu disse no culto o seguinte: a partir de agora o governo, a prefeitura proibiu os cultos aqui na cidade. Quem for pego cultuando vai ser preso. Mas no culto ontem eu trouxe uma palavra que no início do ano veio uma senhora, e Deus vai dar conta, e Deus vai pedir conta das palavras que ela falou. Chegou ao púlpito e falou assim: esse ano de 2020 as coisas só vão piorar. Eu falei assim: misericórdia. A pessoa está no altar de Deus. O altar é lugar de oferecer sacrifício. É igual a pessoa que sobe no altar, sobe que eu falo, chegar no altar para falar, e fica contando derrota, contando problema. Às vezes chega uma pessoa ali depressiva, chega uma pessoa deprimida ali, uma pessoa necessitada de cura divina, uma pessoa necessitada de milagres, e uma pessoa que não aguenta mais viver, e essa pessoa depressiva, deprimida, essa pessoa deprimida, ela fica abalada. Ela fica abalada com as palavras que ela ouve, porque ela chega à igreja, a pessoa já começa a contar a prova. Estou tentando aproximar a câmera aqui, tentando colocar aqui no estado bom, embora eu não tenha uma boa coordenação motora, eu tremo muito. E quem puder compartilhar a transmissão, eu agradeço. Quem estiver assistindo já puder compartilhar. Então a palavra fala dos frutos da boca do homem, ele se farta com o que é bom. Ele se farta com o que é bom. Tá dando para ver aí?
e o próprio ato das mãos do homem retornará a ele. Nós vamos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, ó. Gálatas 6, 7. Não vos deixeis desencaminhar. De Deus não se mofa, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que semeia visando a sua carne, ceifará da carne corrupção. Mas aquele que semeia visando o Espírito, ceifará do Espírito vida eterna. Se você semeia como eu semeio na carne, eu fico falando mal do vizinho, eu fico falando mal do meu irmão, eu fico falando mal do meu pastor, eu fico falando mal da minha igreja, eu fico falando mal, criticando meus pais, criticando meus parentes, eu fico criticando a conduta de fulano, cicrano e bertrano, eu só conto derrota, eu me faço de coitado, eu falo das minhas doenças para todo mundo, eu conto os meus sonhos para os outros, eu conto os meus problemas para qualquer um, eu peço oração e revelação para qualquer um. Então é isso. Para com isso. Para com esse negócio de pedir revelação para os outros. A palavra vai falar aqui em Romanos capítulo 10. Eu não estou mostrando a minha cara aqui, mas vocês conhecem a minha cara muito bem. É que estou sentindo apenas de expor aqui, usando a palavra. Olha, você vê, olhar para a Bíblia é a coisa mais maravilhosa que tem, como diz o pastor Adenilson Berto. Olhar para a Bíblia é a coisa mais maravilhosa que tem. E me inspirei nele para fazer esse vídeo aqui. Romanos 10, 8. Mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua própria boca e no teu próprio coração. Isto é, a palavra da fé que estamos pregando. A palavra já está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Você não precisa sair correndo atrás das pessoas. Ah, profetiza! Como lá nos irmãos lá na Angola, né? Profetiza, profeta, profetiza. Porque aqueles profetas falsos lá da Angola lá. Profetiza, profeta, profetiza, profetiza, profetiza. Não, irmão. Profetizar o quê? Profetizar o quê? A palavra está perto de ti. A palavra está na sua boca. A palavra está nos seus lábios. Você pode soltar a palavra. Você pode declarar a palavra, tomar a palavra, vivificar a palavra. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e exerce poder. Exerce poder. Poder. Não estou falando de qualquer coisinha, não. Essa palavra poder aqui no grego é dunamis, de onde vem a palavra dinamite, de onde vem a palavra dinâmico. A dinamite, nas suas palavras estão carregadas de dinamite. Você lembra do livro do Dom Gosset? A poder nas suas palavras estão carregadas de dinamite. É mais ou menos isso. E é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra tem o poder de discernir e das juntas e da sua medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra tem esse poder, a palavra é viva, a palavra é eficaz. As pessoas não conhecem Bíblia, as pessoas vêm me pedir oração muitas vezes, e eu não nego oração, como muitos aí gostam de negar oração e falar assim, vai orar você, toma vergonha na cara. Mas eu já fui assim, quando eu era um pregador da falsa graça, da hipergraça, da graça barata, do reinar em vida de qualquer maneira. Você pode reinar em vida sim, mas você não reina em vida desleixadamente, que a palavra, eu vou até daqui a pouco, se Deus permitir, e me guiar até Jeremias 48:10, eu vou ler, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E você pode reinar em vida. Você pode reinar em vida. Mas o problema é que
problema é que nós começamos a reinar em vida e a soberba entra no nosso coração. O orgulho entra no nosso coração, nós começamos a falar de palavra, da fé, e vai acontecer e tal, e não oramos pelas pessoas. Mas muitas pessoas vinham me pedir oração, e eu percebia que eram pessoas até simples, para não dizer outra coisa, pessoas que não conheciam a palavra, que não tinham entendimento da palavra. As pessoas não estudam a palavra. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia, memorizar. Creio que todos já conhecem meu testemunho. Tem no canal aí. Embora eu gaguejo muito no testemunho, era uma época que eu tinha uma gagueira severa, uma gagueira nervosa, algo psicológico mesmo, terrível. Mas Deus deu vitória. Eu consigo memorizar, pela graça e misericórdia de Deus, eu consigo memorizar a palavra. E ao mesmo tempo orar, dedicar meu tempo à oração, trabalhar para Cristo. Eu não trabalho. Então meu trabalho é trabalhar para Cristo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o meu trabalho é trabalhar para Jesus. É trabalhar para Jesus Cristo. Mas tem irmãos, não sei por conta do trabalho, não sei se por conta da, não sei, não sei se por conta da simplicidade, não sei se por conta da ignorância, não leem a Bíblia e pedem oração para todo mundo. Porque quando o irmão ora, Deus responde rápido. Porque quando o irmão ora, Deus faz milagre. Porque quando o irmão ora e começa a descarregar aquela pilha e aquele monte de nome e não sei o que. Nós também, nós que pregamos a palavra, nós ficamos sobrecarregados. Jesus tinha que orar por multidões que não lia a palavra, ignorantes. Galileus, ignorantes a palavra. E eu não estou blasfemando aqui, porque a palavra fala que os galileus eram um povo iletrado, era um povo indouto, era um povo ignorante. E Jesus Cristo apacentava, ensinava aquelas pessoas, orava por elas, e aí está um segredo. Você deve ensinar a palavra primeiro para depois orar, não o contrário. Você não vê na Escritura Jesus orando pelas pessoas primeiro e depois ensinando, que seria ingratidão delas depois. Mas ensinar a tomar a palavra e depois curas acontecerão. E a palavra fala, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e na tua própria boca. A palavra está junto de você. A palavra está com você. Tome a palavra. Fique com a palavra. Tem pessoa que lê de tudo, menos a Bíblia. Passe tempo com a Bíblia. Se eu ler a Bíblia eu vou ficar louco. A palavra diz, se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. A palavra está na tua boca e no teu coração. A palavra está no teu coração. Ela já está aí no teu coração. É só você crer. E 2 Coríntios 4, 4:13, diz assim, agora, visto que temos o mesmo espírito de fé, como aquele de que está escrito, exerci fé, ou cri, por isso falei, nós também exercemos fé, ou cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que levantou a Jesus também levantará a nós, junto com Jesus, e nos apresentará junto convosco. Aqui fala da ressurreição, aqui fala do poder de ressurreição, o poder que em nós opera. O poder de ressurreição, o poder que ressuscitou a Jesus, que opera em nós. E esse poder está na nossa boca, está no nosso coração. É só nós tomarmos posse. Jesus disse em João 14:13, tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele diz lá em Marcos 11:23, que se nós tivermos fé e não duvidarmos,
E ele diz ainda do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, nós diríamos ao monte, à montanha, saia daqui e desarraiga-te no mar, e ela vos obedeceria. Então nós temos que ter esse espírito de fé. Não é espírito de fracasso, de derrota, de lamento. Não é. Às vezes eu pareço duro nas palavras que eu falo, mas é para o bem dos irmãos, é para o bem dos amigos que assistem. A gente tem que ter uma brandura, sim, também, mas também tem que ter um espírito de exortação, porque hoje as palavras, hoje as pregações só passam a mão na cabeça. Só promessas. E o povo precisa ouvir um alimento mais sólido, ainda que vai entalar, mas precisa aprender a comer o alimento sólido da palavra. Vamos lá em Provérbios 18. Provérbios 18. Esse versículo eu tenho falado muito. Provérbios 18, 20 e 21. Que vai nos dizer o seguinte: dos frutos da boca do homem fartar-se-á seu ventre, fartar-se-á mesmo com o produto dos seus lábios. Morte e vida estão no poder da língua, e quem a ama comerá os seus frutos. A morte e a vida, Deus ele diz em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus ainda dá um conselho assim: escolham a vida, escolham, pois, a vida. Você quer ser curado? Você quer obter vitória nesses tempos de crise? Você quer obter vitória nesses tempos difíceis? Comece a confessar a palavra. Comece a declarar a palavra. Exemplo, você pega Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você começa a declarar: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não estou condenado a ser doente. Eu não estou condenado a viver derrotado. Eu não estou condenado a viver fracassado. Eu não estou condenado a viver condenado. Não estou condenado a ficar debaixo de condenação. Eu estou predestinado para viver em vitória. Eu sou escolhido, eleito de Deus para viver em vitória. Eu fui chamado para reinar em vida. Eu fui escolhido para reinar em vida. O Senhor me escolheu para reinar com Ele. E começa a confessar a palavra. Se pela ofensa de Adão reinou a transgressão para a morte, muito mais eu que recebo a abundância da graça. E começa a falar que a graça, e onde o pecado abundou na sua casa, só é superabundar a graça. Começa a confessar que você creu no Senhor Jesus Cristo, que será salvo você e a sua casa, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Começa a confessar: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eu que recebo, no caso, reinarei em vida por Jesus Cristo. Comece a confessar: Cristo me resgatou, me livrou, me comprou, me libertou da maldição de Satanás, me libertou da maldição da lei, se fazendo maldição por mim na cruz do Calvário. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue a mim. Ali onde está gentios, você fala em mim, por Jesus Cristo, e para que pela fé eu receba o Espírito prometido. Comece a confessar a palavra, tendo também nele crido, ouvindo a palavra da verdade, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Comece a declarar a palavra. Comece a declarar a palavra. O povo, Oséias, quer ver? Oséias 4, e daqui a pouco eu vou entrar numa palavra aqui, num trecho da palavra, que muitos não entendem, mas eu vou trazer um esclarecimento a vocês. Oséias 4:6. Meu povo certamente será silenciado, ou o meu povo foi destruído, pois não há conhecimento, ou lhe faltou conhecimento. Visto que tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não me sirvas como sacerdote. E visto que estás esquecendo da lei de teu Deus,
Estou lendo aqui em Oséias 4:6. Eu me esquecerei dos teus filhos. Sim, eu, o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, dizendo: eu me esquecerei de ti. Se você se esquecer da minha palavra, eu vou me esquecer de você. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecer a palavra, por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra e do Deus da palavra. A palavra diz assim em Abacuque, que a terra, ela se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Você já parou para pensar a imensidade que tem um oceano? Um oceano. Assim vai ser a glória de Deus cobrindo a terra. O conhecimento da glória de Deus. Mas nós temos que buscar. Parar de depender. Não estou ensinando aqui que você deva ser um cristão autossuficiente. Ah, agora eu não vou mais eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais reunir. Eu não vou mais congregar. Eu não vou mais assistir culto. Eu não vou mais fazer nada. Porque eu sou a pessoa tal. Eu sou a pessoa autossuficiente. Eu faço, eu aconteço. E eu fortaleço. Mas a paz do Senhor, irmã, está chegando. Irmãos, autossuficiência não. Mas nós temos que ter um conhecimento da palavra. Temos que ter um conhecimento das Escrituras. Jesus diz em João 5,39, e quando eu coloquei aqui estudo bíblico, não foi para chamar a atenção. Se você está chegando agora, quase 22 minutos, esses 22 minutos foram de exposição da palavra até agora, e continuarão sendo. Jesus diz em João 5,39, pesquisais as Escrituras, falando para os judeus, porque pensais que por meio delas tereis vida eterna, e estas mesmas são as que dão testemunho de mim. Pesquisais, examine a Bíblia, passe tempo com a sua Bíblia. Talvez sua Bíblia está meio empoeirada, tá com o zíper novinho ainda, ou tá com aquele brilho de ouro que toda Bíblia bonita tem, né? Mas ela precisa envelhecer um pouco, ela precisa passar um pouco pelo desgaste. Você precisa estudar um pouco a Bíblia. São Mateus 22:29. Em resposta, Jesus, aqui no caso falando para os saduceus, homens que conheciam a lei de Moisés, que serviam como sacerdotes no templo. Em resposta, Jesus disse-lhes: estais equivocados, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem... Oh, misericórdia, tem que afastar um pouco aqui, irmãos. Com licença. Vamos ver se melhora. Porque na ressurreição, os homens não se casam. Além do coronavírus, veio um calor. Misericórdia. Pois na ressurreição... Tem que ligar o ventilador. Pois na ressurreição, os homens não se casam, nem são as mulheres dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Não vou entrar nessa questão, mas acima no versículo 29. Estais equivocados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não conhece o poder de Deus, há um equilíbrio. Se você orar muito e não ler a palavra, você se torna um fanático. Se você lê muita palavra e não orar, você se torna um religioso, um legalista. Você se torna um homem cheio de letra, cheio de cultura, uma mulher cheia de cultura, cheia de teologia, mas vazio. Então tem que ter um equilíbrio. Você se torna intelectual, mas não espiritual. E se você ora demais e não lê a Bíblia, você se torna fanático. Então tem que ter um equilíbrio entre palavra e oração. Palavra e oração. E o jejum? Ainda não vou entrar nessa questão. Mas palavra e oração. Palavra e oração. E
Vou entrar num texto aqui, amados. Já falei sobre a morte e a vida estão no poder da língua. Há poder nas suas palavras. Você não pode sair por aí falando derrotas. Não pode sair falando derrotas. Vou ler um texto aqui que poucos sabem, poucos conhecem. Talvez por causa que não é estudado muito. Apocalipse 10. Apocalipse 10. E eu vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés eram como colunas ardentes. Esse era o Senhor Jesus Cristo. E ele tinha na sua mão um pequeno rolo aberto. Acredito eu que era o livro dos 7 selos. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar, mas o seu esquerdo sobre a terra. E clamou com voz alta, assim como o leão ruge, como quando o leão ruge, era o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele falou, era como um leão rugindo. E a palavra fala em Apocalipse 5, não temas, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E Jesus, antes de morrer, ele já tinha dito em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Coragem, eu venci. Antes de Jesus ir para a cruz, ele já sabia que ele ia vencer. E outra coisa, ele disse, o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus, ele já sabia da sua vitória antes mesmo dela se materializar. As pessoas dizem assim, quando Jesus morreu, o diabo fez festa. Isso é um engano satânico. Isso é um engano mentiroso. Inferno não fez festa coisa nenhuma, porque ali ele sabia da derrota deles. Ali eles sabiam que eles seriam derrotados. Ali eles sabiam que o tormento deles estava começando. O inferno vibrou. O inferno vibrou. Ali Jesus começa a descer ao inferno e resgatar as almas que estão presas. Quando ele brada, está consumado, ali já foi a vitória, já começou a consumação da obra dele na cruz do Calvário. Nos curar, nos libertar, nos salvar, nos concedeu o Espírito Santo. Tanto que em João 20:22, depois de ressuscitado, ele sopra sobre os discípulos e fala assim, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo não podia vir se Jesus não tivesse sido glorificado. Isso em João 7:38. E como ele foi glorificado? Através da morte dele. A morte de Jesus foi a glorificação. Ele, duas vezes, em João 12:30, ele fala, Pai, glorifica o teu nome. Uma voz do céu diz, já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ou seja, Jesus veio, o Pai glorificou o nome. E agora Jesus morreria e ressuscitaria. O nome de Deus seria glorificado outra vez. E Jesus, no capítulo 17, versículo 1, quando Judas o trai, ele fala, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho também glorifique a ti. Jesus glorifica o Pai glorifica o Filho, e o Espírito Santo glorifica Jesus. Às vezes eu dou glória ao Espírito Santo, mas eu tenho que me corrigir nisso. O Espírito Santo, você não vê na palavra o Espírito Santo sendo glorificado. Ele é Deus, ele é Deus. Você pode falar glória a Deus, mas o Espírito Santo, ele glorifica Jesus. Ele não glorifica a si mesmo, e ele não é, ele é sensível à glória de homens. Isso uma vez eu li num livro, estudando um livro do Benny Hinn. Eu creio que já ouviram falar do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, porque ele teve uma experiência que ele falou, glória a ti, Espírito Santo, e a presença desapareceu. E ele foi pesquisar nas Escrituras e ele viu que o Espírito Santo glorificava Jesus. O Espírito Santo glorificava Jesus. Isso eu estou falando antes dele decair da graça, e agora ele se arrependeu, e agora ele está voltando
a pregar o que ele pregava quando ele teve as primeiras experiências com o Espírito Santo. João 10. E eu vi outro anjo forte descer do céu, já li, e quando clamou, os 7 trovões proferiram as suas próprias vozes. Aqui há um segredo. Trovões. Houve um pregador americano que teve muita revelação dos selos do Apocalipse. E ele dizia assim que quando cada trovão gerava uma explosão, que gerava outros 7 trovões. E esses trovões explodiam, explodiam, explodiam. Quando você fala de explosão aqui no Brasil, o que você lembra? Explosão de fé, explosão de milagres. Porque quando esse reverendo americano começou a pregar, houve muitos imitadores até, houve muitos copiadores, eu não estou dizendo no mau sentido, mas houve muitos que copiassem a mensagem, talvez por boa intenção, a mensagem, até por boa intenção, a mensagem que ele pregava. E até eu pego, vou admitir, eu admito que até eu pego um pouco disso, de explodir milagres, de explodir fé, explosões no mundo espiritual, porque há explosões, aqui os trovões explodiram. Então aqui, Apocalipse 10 fala do 7º selo, fala dos grandes acontecimentos que estão para vir. Nós estamos num tempo de silêncio, para a igreja. A igreja está atravessando um momento de silêncio, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio, nós temos que continuar clamando, porque Apocalipse 8, 4 vai dizer assim que um anjo ele enviava orações diante de Deus como um incensário, e o incenso subia, as orações subiam como incenso diante de Deus. Explicar o Apocalipse é difícil, mas pela revelação do Espírito a gente vai tentando. E há revelações aqui, há explosões, e o 7º selo, dos 7 selos do Apocalipse, o 7º é o mais impactante. É o que mais gera explosões. E aí João, no versículo 4, ora, ao falarem os 7 trovões, eu creio que ninguém nunca viu um trovão falar, mas ao falarem os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer, sela as coisas faladas pelos 7 trovões e não as escrevas. E o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, ergueu a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, as coisas nele, a terra, as coisas nela, e o mar, as coisas nele. Não haverá mais demora. Mas nos dias do toque ou da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, então deveras será sido levado a término o segredo sagrado ou mistério de Deus, segundo as boas novas, o evangelho que ele declarou aos seus próprios servos, profetas. Esse 7º anjo já apareceu na Terra e foi o reverendo William Marion Branham, que nasceu em 1909 e morreu em 1965, num acidente de carro. Esse homem foi um profeta de Deus e ele teve a revelação dos 7 selos do Apocalipse. Há quem critique, há quem o ataque, há quem o controverse. Para quem não sabe, é o fundador da igreja Tabernáculo da Fé, lá de Goiânia. Quer dizer, lá em Goiânia é uma sede daqui do Brasil. A sede mesmo é nos Estados Unidos, lá no estado de Indiana. E ele foi o 7º anjo. E ele revelou os segredos. E o poder está nas suas palavras. Haverá explosões de milagres. O Apocalipse segue uma ordem cronológica. Antes das 2 testemunhas, antes do anticristo, as pessoas estão com medo do anticristo aparecer. Que o anticristo vai aparecer, não sei o quê. Antes disso, tem que haver um avivamento e tem que haver explosões de milagres. Tem que haver milagres. Tem que haver milagres explodindo. Tem que haver o poder, uma explosão de milagres. Milagres vão começar a acontecer, paralíticos vão andar,
surdos vão ouvir, mudos vão falar, como diz o hino, né, o corinho, né? Cegos ver, paralíticos andar. Vocês vão ver braços sendo esticados, pernas sendo esticadas. Não é isso que hoje se vê. Que se joga uma garrafa d'água no braço da pessoa e o braço da pessoa vai esticando. Vou colocar assim, ó. Vou colocar só meu braço, não vou aparecer não. Vou colocar meu braço. Aí tá assim, o braço tá assim, ó. Aí vai jogando água no braço da pessoa e o braço vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Isso não é milagre. Pode até ser milagre. Eu não vou falar contra, mas pelo poder da palavra, quando você diz, você sabia que o nome de Deus ele tem um poder tremendo, um poder de criar uma carga. Tem até aquele hino, ao olhar para a cruz, no final do hino o pastor fala, o nome de Deus ele tem o poder de criar, ele tem o poder de destruir, ele tem o poder de edificar. O nome de Deus não deve ser levado com desrespeito. O nome de Deus tem uma carga grande, poderosíssima. Quando você diz em nome de Jesus, você falar com fé, coisas acontecem. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha saúde vai melhorar a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, eu declaro provisão sobre a minha casa, porque a palavra diz, e sempre declare a palavra diz, o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá todas as suas riquezas em glória, cada uma das minhas necessidades. Senhor Jesus, a tua palavra diz, outra coisa, a palavra diz assim, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se você sabe que, como você saber que você tem o Espírito Santo? Se você conseguir confessar o nome de Jesus e conseguir confessar que ele veio em carne e habitou entre nós. Você confessa, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, Senhor Jesus Cristo, eu creio na tua palavra. O Senhor se fez homem, o Senhor se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Nós nos tornássemos ricos. Eu quero ler algumas passagens em João 6. Eu não vou me estender muito, porque a bateria está acabando aqui. Mas João 6, 63, Jesus vai nos dizer algo interessante. É o Espírito é que é vivificante. A carne para nada aproveita, de nenhum proveito. As palavras, aqui é declarações, mas é mesmo que palavras, que eu vos tenho feito, dito, são espírito e são vida. A palavra aqui é rema, é palavra viva. Rema no grego é a mesma palavra usada para seio, para descanso. Então, quando você fala uma palavra de fé, você está descansando em Deus. Você está confiando, você está depositando fé que aquele que prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em você. Você tem que ter fé para isso. Tenha fé. Tenha fé. O sistema não ensina muito essas coisas, porque se o sistema ensinar essas palavras aqui, o sistema quebra. O sistema quebra. As igrejas quebram. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui eu estou lendo, eu vou admitir, eu estou lendo na tradução das Testemunhas de Jeová aqui. É porque eu não tenho outra Bíblia aqui em mãos aqui, rapidamente. Mas eu vou dizer, e não importa, a Bíblia é a mesma coisa. Você pega a Bíblia das Testemunhas de Jeová, vai falar a mesma coisa. É claro, vai ter uns acréscimos, vai ter algumas coisas. Você pega a Bíblia católica, vai falar a mesma coisa. Você vai pegar a Bíblia evangélica, é a mesma coisa. A palavra não muda. Os homens é que modificam a palavra. E eles vão dar conta. Quem modificou a palavra, quem acrescentou, quem diminuiu, vai dar conta. Porque a palavra mesmo fala, ai daquele que diminuir, que acrescentar as palavras. Quem acrescentar, Deus acrescenta as pragas. Quem diminuir, Deus diminui o seu nome. Deus tira o seu nome do livro da vida e as bênçãos do Apocalipse da vida dele. Versículo 2.
Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram por existência por intermédio dele. Lembre-se da passagem de Gênesis. E Deus disse: haja e ouve. Você tem esse poder. Porque a palavra diz que Deus nos criou a imagem e semelhança. Gênesis 1:27. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre a terra, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus te deu a capacidade. Deus te deu a capacidade de dominar. Você foi criado para dominar. A terra, no princípio, Adão era que governava a terra, não era o inimigo. Adão vendeu, mas Jesus recuperou de volta na cruz do Calvário. Nós temos uma mania de dizer: o inimigo se levantou, que o inimigo isso, que o inimigo aquilo, que o inimigo aquilo outro. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E outra coisa, quanto mais você fala, isso até é comprovado pelo mundo lá fora, quanto mais você fala numa coisa, mais você chama ela. Se você ficar falando diabo, 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 que o diabo isso, que o diabo aquilo, que o diabo se levantou, que o diabo não sei o quê, que o maligno, que não sei o quê, que o inimigo está se levantando. Ah, porque o meu fulano está usado pelo inimigo. Ah, porque esse crânio está usado pelo inimigo. Ah, porque fulano de tal fez tal coisa. Você está atraindo mais ira do inimigo para a sua vida. Você chama ele, ele vem. Quem está entendendo? Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a parte dele, sem ele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Sem Jesus, nada foi feito. Ele era a palavra. Deus usou Jesus para criar o mundo. Usou Jesus para criar o mundo e Jesus se fez semelhante a nós. Tanto que no versículo 14 vai dizer assim: de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E vimos a sua glória, glória tal como a do unigênito do Pai. E ele estava cheio de graça e de verdade. A palavra se tornou carne. A palavra se encarnou. Não se encarnou somente num homem, num profeta, nem profetas dos últimos dias, num profeta, mas se encarnou em todos aqueles que creem. Você tem o poder de declarar coisas. Você tem o poder de determinar circunstâncias. A palavra tem poder. Suas palavras têm poder. Por isso que a sua vida às vezes está capengando. Por isso que às vezes a sua vida está andando para trás. Está como diz, né? No passinho do Michael Jackson. Está andando para trás. Porque você está declarando a palavra, uma palavra contrária, uma contra-palavra. Em vez de você declarar vida, sobe no púlpito, desabafo, encontra com os irmãos, com as irmãs da igreja, com os amigos, principalmente se o amigo é católico, espírita, budista, xexonoíta, seja a crença que for, mas que não professa uma crença na palavra. Conta problemas, conta dificuldades. Ele não tem o entendimento que você tem às vezes da palavra, pode até ter. Eu creio que os seixonoítas têm, porque eles conhecem a palavra positiva, mas outros não têm o entendimento que você tem. Você conta problema para todo mundo, você conta problema para o seu amigo, você conta problema para o seu vizinho, você conta até para Deus. Se deixar, você desabafa com Deus, você pega na porrada, fala, perdão a palavra, mas você desabafa, você explode com Deus na oração. Isso só vai gerar uma carga negativa. Você vai repelir as pessoas perto de você. Quando você estiver andando, as pessoas vão falar assim: ah, meu Deus do céu, lá vem fulano de tal, eu vou me afastar. Vou me afastar porque fulano tá cheio de... Fulano é negativo. Fulano traz uma carga negativa consigo, é sobrecarregado. Muitas vezes é pelas palavras que lançaram sobre nós, muitas vezes é pelas palavras que nós criamos. 1 João 1:1. Já estou encerrando porque a bateria está nos 18 aqui. Isso aqui é se doar, irmãos. Isso aqui é se doar pela palavra. Glória a Deus. Aquilo que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos observado atentamente e as nossas mãos têm apalpado com respeito à palavra da vida. Sim,
a vida foi manifestada, palavra. E nós temos visto, estamos dando testemunho. João falando, no caso João, o Espírito e a palavra. E relatamos a vós a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aquilo que temos visto e ouvido também estamos vos relatando, para que vós também tenham comunhão conosco. Além disso, essa comunhão nossa é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E assim escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja plena. Deleite-se na palavra. Deleite-se nessas coisas. Deleite-se na palavra da vida. Se alegre, se deleite, tenha prazer. Deleitar e ter prazer. Tenha prazer na palavra da vida. A gente ouve um testemunho às vezes que tem pessoas que têm vontade de comer as páginas da palavra, de tanto prazer que tem na palavra. Eu não estou te desencorajando a orar, porque muita pessoa entende que quando tem um entendimento errado, quando chama para ler a Bíblia, fala assim: ah, mas eu vou deixar de orar, eu vou deixar de orar. Tem gente que nem ora, mas os que oram, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de gastar tempo na oração. E nem é gastar tempo. Gastar, você gasta dinheiro. Quando você está na oração, você está diante do homem mais rico do mundo. Você pensa num homem rico aí. Bill Gates, o da Microsoft, lá, o da Apple, o Silvio Santos. Deus é infinitamente mais rico que esses homens. Deus é infinitamente mais rico. Então você não está gastando tempo, você está investindo tempo com aquele que pode mudar a história da sua vida. Quantos creem? 2 Coríntios 5, 7. Pois estamos andando pela fé, não pela vista. Nós estamos andando pela fé, não pelo que nós vemos. Vou ler do versículo 6. Temos, portanto, sempre boa coragem, e sabemos que enquanto tivermos o nosso lar no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois estamos andando pela fé, não pela vista. Aqui Paulo estava falando que ele caminhava com o Senhor, ele caminhava com o Senhor por fé, mas ele estava ausente no corpo, mas ele cria que ele estava presente com o Senhor em espírito. Por fé. O mesmo Paulo, a maioria dos textos que eu li para vocês aqui são de Paulo, alguns outros são de João, alguns outros são de Salomão, dos Provérbios. E nós temos que ter essa consciência de que nós andamos pela fé e não pelo que nós vemos. Muitas vezes você vê uma pessoa, sei lá, uma pessoa com uma enfermidade. Talvez as pessoas vão assistir esse vídeo e não sabem, eu tenho autismo leve, Asperger. E quem olha pra mim, vocês vão ver alguns vídeos meus gravados em vídeo, vocês vão ver que eu tenho alguns acessos nervosos, alguma gagueira ainda. E algumas pessoas olham pra mim, julgam e não dão nada. E eu não preciso. Jesus mesmo disse: eu não recebo glória dos homens. E você olha pra pessoa, uma pessoa enferma, vamos pegar uma enfermidade mais complicada. Você pega uma pessoa doente, enferma mesmo, uma tetraplegia, uma cegueira, uma coisa pesada, um câncer. Você diz: ah, não dou nem 3 semanas para a pessoa morrer, não dou nem 3 meses para a pessoa morrer. Se ela morrer, como foi o caso de um determinado pastor que soltou sobre a palavra a morte do jornalista Marcelo Rezende, né? Agora que eu falei, todo mundo já sabe quem é. Quem não sabe, eu não vou falar o nome do pastor. Ele vai dar conta, porque ele falou sobre a palavra. Mas muitas vezes nós olhamos para a pessoa, olhamos para a pessoa e falamos assim: ah, aquele ali é doente, aquilo ali não dá nada, aquilo ali é viciado, aquilo nunca vai para frente. Você olha segundo a carne. Mas 2 Coríntios 5,16 diz assim que a ninguém conhecemos segundo a carne. Se nós conhecêssemos a Jesus segundo a carne, agora nós não conhecemos ele dessa maneira.
Não conhecemos mais a Jesus segundo a carne. Não conhecemos mais a Jesus segundo a Cristo, segundo o que nós, segundo o que nós pensávamos, segundo o que nós víamos. Você anda pela fé hoje. Você tem que andar pela fé. Eu não estou falando que, não tô, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Vocês não podem, vocês não podem. Você tem que andar pela fé de que segunda-feira você vai levantar pela manhã e as suas necessidades, ou até amanhã mesmo, as suas necessidades vão começar a ser supridas, ou vão todas ser supridas. Porque você crê no Jeová Jireh, você crê no Deus de provisão, você crê no Deus de vitória. Você tem que ter paz no seu coração, saber que você não vai tomar tarja preta, porque o Deus que você serve é o Jeová Shalom, é o Deus da paz, é o Deus que te dá paz, é o Deus que não te permite andar ansioso, ansiosa. Não estou falando aqui que é errado procurar o médico, não, de maneira nenhuma. É correto procurar o médico, é correto você procurar métodos, tratamentos, mas você tem que crer na palavra. Neurocientistas dizem que quando você ora, tem até a reportagem da doutora Rosana Alves sobre neurociência e oração. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, que quando ela fala da oração, a oração ela produz um efeito no cérebro. Quando você ora, as suas ondas cerebrais começam a agir positivamente. Universidade Oral Roberts, outro link que eu vou deixar, benefícios da oração em línguas, do Joseph Prince. Não é o Joseph Smith dos Mormons, não, fiquem tranquilos. É o Joseph Prince, pregador da graça. Ele fala que a Universidade Oral Roberts descobriu que quando você ora em línguas, quando você ora no Espírito, o seu nível de estresse cai. O seu nível de estresse é reduzido totalmente. Você é reduzido a zero. O seu nível de estresse quando você está orando no Espírito. Você não entende o que você está falando, mas você está falando para Deus os seus problemas. Você está falando para Deus as suas necessidades. Você quer ser um vencedor na vida? Começa a orar em línguas. Ah, mas eu tenho que buscar ainda. A palavra fala que tudo que Jesus conquistou na cruz já é nosso. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora, nesse estudo bíblico. Jesus pode te batizar agora. Se você crê, olha só, Atos 2:4. Atos 2:4. E tem a ver com o que nós estamos falando. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou em línguas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia falar. A palavra diz, crie, por isso eu falei. Não foi o que nós lemos lá em 2 Coríntios 4:13? Crie, por isso falei? Quem falou aqui? As pessoas que estavam em Pentecostes começaram a falar. Não foi o Espírito Santo que falou por si. Ele inspirou e deu as línguas na boca dela. Muitas vezes você já recebeu o dom e você está travando. Você fala assim, eu não vou falar não. Talvez isso aqui seja coisa da minha carne. Eu não vou falar, eu não vou orar. Ah, eu vou segurar. E aí você entristece o Espírito. Ele passa de você. Se você sentir de falar, fala. E nem é questão de sentir, é pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. Você tem que falar por fé. A palavra fala assim que tudo que não é por fé é pecado. Se você não falar pela fé, e talvez se houver algum ruído, algum barulho lá distante, eu estou aqui em casa, no quarto aqui, e da sala às vezes dá para ouvir algum barulho. Meus pais. E vocês têm que crer. Vocês têm que crer na palavra. Crer que você pode ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, problemas, brigas, dissensões, obras da carne. Não vos embriagueis com bagunça, com alegrias desse mundo.
com piada suja, com chocarrice. Não é só o vinho físico, mas enchei-vos do Espírito, falando em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, louvando, salmodiando o Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então louve. Segredo para vencer, louve. Quer ser cheio do Espírito? Começa a louvar. Começa a louvar. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te louvo. Você não consegue falar o nome de Deus? Diga apenas santo. 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 Santo é o teu nome, Senhor. Santo, porque a tua palavra diz que tu és santo. Porque tu és santo, e toda a terra está cheia da tua glória, e você começa a orar. E o Espírito Santo vai te dando palavras. Vai te dando palavras, daqui a pouco você está falando em línguas. Você é cheio. Jesus Cristo quer e pode te batizar. E ele disse, e é até uma obrigação, é até um dever do cristão ser batizado com o Espírito Santo, porque sem o poder, Atos 1,8 diz, recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, recebereis poder, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é para testemunho. Você vai ter poder para testemunhar, levar o Evangelho às nações. Pessoas aqui que me acompanham no canal vão ainda levar o Evangelho às nações. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Então você tem que crer e se revestir da armadura de Deus e do Espírito. Efésios 6,18 vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. Como é que eu oro no Espírito? Não é só gemidos, não é só, ai, Deus me ajuda, ai, Deus me socorre. É orar em línguas. Judas, versículo 20. Vou mostrar para vocês que Judas está na Bíblia. Tem gente que duvida. Judas está na Bíblia aqui, olha. Estão vendo aí, ó? Peraí. A carta de Judas. Mas esse Judas... Amém, irmã. Eu tenho o desejo de ser batizada com o Espírito Santo. Começa hoje a buscar. Começa a colocar uma playlist de adoração. Seleciona alguns hinos que a irmã gosta. Assim, hinos que durem 1 hora, 2 horas de louvor, de adoração. E não pede nada. Não pede nada. Apenas glorifique, apenas adore, apenas busque. Apenas a única coisa que a irmã vai pedir hoje, ou talvez na busca da irmã, faz um propósito com Deus. Diz os estudiosos que 21 dias a gente cria um hábito. Busque 21 dias ser cheia do Espírito Santo. Se a irmã não conseguir por 1 hora, a irmã ora 15 minutos. A irmã adora 15 minutos. Mas o que eu recomendo é criar uma playlist de adoração, de louvor, de adoração. Dura ali 1 hora, 2 horas. E a irmã ouve essa playlist que a irmã separou, que a irmã fez com carinho, com zelo para Deus. E glorifica o nome do Senhor. E exalta o nome do Senhor e louva. E pede para Deus te batizar com o Espírito Santo. E Jesus vai batizar. Porque Ele é fiel à sua promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai selar a irmã com o Espírito Santo. Eu creio e a irmã ainda vai contar o testemunho nesse canal para a glória do nome de Jesus. Até me perdi no texto aqui. Os irmãos que estão assistindo... Judas. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados... E já vou falar outra coisa aqui. Edificando-vos na vossa santíssima fé e orando com o Espírito Santo, ou orando no Espírito Santo, mantende-vos no amor de Deus, ao passo que aguardais a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, visando a vida eterna. Quando você está orando em línguas, você não sabe o que você está falando, a palavra mesmo fala, você não entende. Mas em espírito você está falando de mistérios.
Você não entende as línguas que você está falando. Mas no Espírito, você está declarando a palavra. No Espírito, você está declarando no mundo espiritual. No Espírito, você está declarando muitas vezes aquilo que você não conseguiria pedir no natural, ou que você pediria e pediria mal. Amém? E vou encerrar aqui, irmãos, porque a bateria está quase acabando mesmo. E eu vou ter que encerrar porque tem algumas coisas a fazer aqui. E era essa palavra que eu queria trazer aos amados irmãos. O poder das palavras. Há poder nas suas palavras. Há poder naquilo que você fala. Suas palavras estão carregadas de poder. Suas palavras estão carregadas de unção. Não, de vida e de morte. Suas palavras têm um poder tremendo. A partir de hoje, não fale mais derrotas. Fale apenas vitórias. Declare apenas bênçãos, coisas positivas. Tenha uma mente positiva e fale palavras positivas, mas não como o mundo fala. A palavra tem poder, mas sim a palavra de Deus tem poder. Deus abençoe a irmã Jussiara Santana, que participou da transmissão aqui muito, sempre participando. Deus abençoe a cada um, cubra com teu sangue a cada um de vocês. E vou me despedindo por aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus, Deus o permitindo. Shalom a todos. Deus abençoe.